Fala galera que acompanha o CCV, o Clássico é Clássico e vice-versa. E hoje a gente vai falar um pouco do Campeonato Brasileiro, fazer uma análise dessa última rodada, que foi a quinta rodada, né? As 5 primeiras rodadas eu costumo dizer que são as rodadas que até os clubes estão se adaptando, né? Então tem clube, por exemplo, que ganha um estadual, por exemplo, mas chega no Brasileiro é outra pegada, né? Então ele tá, às vezes um jogador que joga muito bem o estadual, ele não joga tão bem o Brasileirão. Mas não faz sentido? Faz sentido. Você pode não concordar, mas ó, pode ver. William, do Chelsea. Toda vez quando era preparação para a Copa do Mundo, ele arrebentava no Brasil. Amistoso, eliminatória, William. Chegava na Copa do Mundo, nunca jogou nada. As 2 Copas que ele foi, amarelou. Paulinho, a mesma coisa. Sou fã do Paulinho. Mas o Paulinho, o processo para chegar na Copa, ele jogava muito. Chegava na Copa, não jogava nada. Fernandinho joga muito bem no Manchester City. Chega no Brasil, não joga. Por quê? Gente, não sei. Mas acontece muito disso. Tem jogador que é jogador de clube. Tem jogador que é jogador de seleção. Tem jogador que... O Robinho, ele pegou assim... Ele jogou bem não, no Santos e um pouco no Atlético Mineiro. No Real Madrid não jogou nada. No Milan, não jogou em um monte de clube. Só que quando chegava na seleção, o Robinho arrebentava. Sempre foi assim. O Kaká, muitos anos reserva no Real Madrid. Chegava na seleção, jogava muito. Então, gente, a gente tem muito exemplo na história para mostrar realmente que é verdade o que eu estou falando. Né? A gente tem, assim, exemplo que um campeonato para outro muda. Um jogador com uma camisa de um clube joga com a outra não. Então, assim... Esses 5 primeiras rodadas eu costumo dizer que os times estão se encontrando no Campeonato Brasileiro, né? E muita coisa pode mudar ainda, muita coisa. Mas a gente vai fazer uma análise do que já aconteceu na última rodada e até aqui no Brasileirão, né? Porque eu tinha feito uma análise antes do Brasileirão começar, só que eu já mudei minha cabeça para muita coisa. Então vamos ver como que mudou agora. Então vamos falar primeiro da quinta rodada, né? Teve um Flamengo 2, Red Bull 3. Top demais, eu tô falando há muito tempo, o Red Bull vai dar trabalho. E ganhou, né, um jogão de bola, jogão muito legal, muitos gols. O Red Bull acabou vencendo no final do jogo. Méritos totais do Red Bull, né? O Flamengo até que não jogou mal, não achei. A torcida vai pegar no pé porque é sempre chato perder em casa, mas não jogou mal. Depois teve um Palmeiras, isso já no domingo, né? Palmeiras 2, América 1, às 11 da manhã. Gol no finalzinho do William do Bigode. Um jogo bem truncado, o Palmeiras não jogou tão melhor que o América, mas conseguiu a vitória, né? Então é isso que importa no final. Pro Palmeiras é importante, né? Porque vem de uma crise aí, tá, né? Muitas eliminações e tudo mais, polêmicas dentro do clube. E o América, mais um ponto perdido aí, mas já contratou técnica, o Wagner Mancini. Internacional 1-1 com o Ceará. O Inter já contratou um técnico também, mas nesse jogo ainda não tinha técnico. Então, por que eu tô sempre frisando? Frisei no América, frisei no Inter. Pô, time sem técnica é complicado se exigir alguma coisa, né? Agora chega o Diego Aguirre, mas sem o técnico, ele acabou empatando. Tava com os Marlós lá no banco, acabou empatando 1-1 com o Ceará. O Ceará beliscou um pontinho fora de casa, que é importante, mas o futebol apresentado pelo Ceará tá sendo contestado muito o trabalho do Guto Ferreira. E o Inter, pô, como eu falei, sem técnica. A gente vai ter que avaliar o Inter daqui pra frente, né? E o Bahia 0-0 com o Corinthians. O Corinthians, olha, saiu bonito com esse 0-0. O Bahia, eu assisti um pouco do jogo. O Bahia pressionou demais. Teve mais chances claras do que o Corinthians, né? Corinthians, coitado, é uma situação... O Silvinho tá fazendo o que ele pode, mas não tem muito o que fazer. Então acabou ficando pior pro Bahia. Tava muito bem, mas continua bem no campeonato, mas pô, uma vitória ali já ia jogar ele entre os 2, 3 primeiros colocados ali. Depois teve um Santos 2, São Paulo 0. Eu vou reforçar o Santos, qualquer ponto para ele é importante, porque não tem elenco, tem um técnico que eu gosto, que é o Diniz, mas não tem elenco, então qualquer ponto é importante, né? Se surpreender ali e beliscar uma Libertadores, excelente. O Santos, infelizmente, a real é que ele precisa se afastar o máximo possível da zona de rebaixamento. O São Paulo, mais uma derrota, né? Foi até aqui 2 empates e 3 derrotas. Pode pôr na conta do Crespo. Lógico, o jogador tem que jogar, mas o Crespo tá inventando. Você tem que exigir do jogador quando você tá com ele na posição certa. Então vamos supor, quando você tem que improvisar um jogador, improvisa no titular um cara que tá no banco.
Não, o Crespo ele tá pegando um cara do titular, improvisando no lugar do outro e pegando um cara no banco para fazer a posição do outro que ele tá improvisando. Gente, isso é muito ruim, porque aí você tem 2 desfalques, não é um. Então o Crespo tá improvisando lateral de zagueiro. Crespo, acorda, pô. Eu acho que o São Paulo, bom, nesse jogo entregou praticamente, teve uma bola que o Liseiro entregou pro Caio Jorge, enfim. Foi feio demais ver esse jogo. E parabéns pro Santos, mas vamos ver. O São Paulo tem que ficar bravo o torcedor mesmo. Foi muito feio. Fortaleza 1-1 com o Fluminense, né? Fortaleza conseguiu aí um empatezinho que mantém ele lá em cima, continua invicto junto com o Bragantino e o Atlético Paranaense. Tá muito bem. O empate com o Fluminense, de boa, tranquilo. Um jogo bom, foi um jogo bom. O Fluminense vai dar trabalho, o Fortaleza também no campeonato. Duelo dos Atléticos, né? Atlético Paranaense contra Atlético Goianiense, né? Atlético Paranaense líder, né? Com 100% de aproveitamento, ainda tem um jogo a menos. O Atlético Goianiense vinha muito bem, sofreu sua primeira derrota, né? Mas é um time fraquíssimo, então quando pegou um time um pouco melhor que é o Atlético Paranaense, não aguentou. Foi um bom jogo, não foi um jogo ruim não. Mas realmente, méritos do Atlético Paranaense, o técnico está fazendo um trabalho muito bom, aproveitando muito bem as características dos jogadores. Juventude 1-0 no Sport, né? Como eu falo, Juventude vai brigar para não cair, assim como o Sport. Então esses clubes que vão brigar certeza para não cair, qualquer ponto é importante, né? Então vitória pro Curitiba, bala. E eu acho que o Humberto Louser já começa a balançar com esse resultado aqui no Sport. E no final, na última que foi ontem no jogo de segunda-feira, teve Atlético Mineiro 1, Chapecoense 1, tá vendo? Quando a gente fala o São Paulo 1-1 com a Chapecoense, vira um estrondo. O Atlético Mineiro empatou também. Gente, futebol é assim, tá? O Atlético pressionou, vacilou, teve um pênalti. Se eu não me engano, também teve um gol mal anulado também, não lembro da Chape. Mas a Chape é o que eu falei, como vai brigar para não cair, precisa beliscar o máximo de ponto que puder. Beliscar um ponto no Morumbi e agora um ponto foi no Mineirão o jogo. Pelo amor de Deus, a Chape é isso aí que tem que fazer mesmo, aproveita, faz os pontinhos que dá. E o Galo desperdiça um pontinho, mas nada que abala, né? O Galo tá muito bem no campeonato ainda. Beleza, agora a gente vai falar da tabela, só que falando da tabela eu também quero falar um pouco do que eu mudei na minha opinião, como vai ser esse campeonato, pelo menos o que eu vi até essas 5 primeiras, muita coisa vai mudar, gente, muita coisa, mas eu vou tentar analisar um pouquinho. Atlético Paranaense líder, né, com um jogo a menos, 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias, ainda tem um jogo a menos, se eu não me engano, com o Flamengo, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas muito legal o Atlético, o que eu tenho visto do Atlético, o técnico português ajeitou a casa. O Atlético Paranaense, eu acho que vai brigar por Libertadores, porque qual que é o problema quando você vê um time menor, tá? Não que o Atlético seja pequeno, lá em cima? É que começa a aparecer muito destaque. Desses destaques, os clubes grandes começam a comprar e os times de fora também vêm e compram. Aí você às vezes não consegue repor. O Atlético não vai ter esse problema, porque o Atlético é muito bom financeiramente. Ele segura os jogadores. Ele não é um clube que vende, ele é um clube que compra, né? Então, a chance do Atlético declinar, ela é possível, mas ela é muito difícil que decline demais. Mas eu não sei, eu acho que o Atlético não briga pelo título não, mas pega a Libertadores esse ano. Aí você tem em segundo aqui o Fortaleza, né? O técnico argentino também tá muito bem. Estou gostando de ver o Fortaleza. Eu costumo dizer que ele é um time nota 6, mas ele tem um banco nota 6 também. E isso é importante, porque no Brasileirão você ter um equilíbrio entre o banco e o titular. Isso eu acho que é um grande ponto do Fortaleza. Quando você tira um cara, e as características são muito divergentes. Porque às vezes você tem um cara rápido, nota 6 no banco, no titular, e você tem um nota 5 no banco. Se você trocar um pelo outro, seu time vai piorar. E eles têm a mesma característica. Então, o Fortaleza tem um cara rápido, mas ele tem um armador aqui. Então, se ele troca o rápido pelo armador, você muda a característica, eles têm o mesmo nível, você mantém o nível da equipe. Cara, é muito legal. Tô gostando de ver. Acho que o Fortaleza pode surpreender. Eu acho que ele... Não sei se pega a Libertadores, mas acho que ele vai estar sempre ali no bolo. Bragantino em terceiro, né? O Braga tá muito bem, o Red Bull Bragantino, administrando muito bem o campeonato. Como eu falei, tá focado no Brasileirão. Tem uma Sul-Americana aí, mas eu acho que ele vai focar no Brasileirão. Eu acho que pega sim uma Libertadores, eu acho que pega,
Porque assim como o Atlético Paranaense, ele não é um clube vendedor, ele é um clube comprador. Então ele está se reforçando, além de estar bem, ele está se reforçando. E eu acho que ele não vai declinar tanto. Ele pode cair um pouco de rendimento, mas não vai cair muito ao ponto do time ir lá para baixo. Eu acho que ele vai dar trabalho, sim. O Palmeiras tá em quarto, né? O problema do Palmeiras é o ambiente, tá? O ambiente do Palmeiras não tá legal. É jogador sendo pego em balada, o técnico pressionado, o técnico tá falando asneira pra caramba. O time é um time que... O clube, né? Na verdade, o clube é um clube que exige muitos títulos. Ele já caiu nas Copa do Brasil, ele só tem Libertadores e ele tem Brasileirão, né? Vamos ver os próximos jogos. O desempenho do Palmeiras não é bom. O desempenho não é bom. Uma coisa o técnico fez legal, ele tá mudando o time, ele não tá martelando os mesmos jogadores, ele tá trocando para ver o que ele consegue. Eu não acho que o Abel Ferreira fica até o final do Brasileirão no Palmeiras, eu tenho isso comigo, que ele não fica até o final do Brasileirão. Aí dependendo quem vir, a gente precisa ver como o Palmeiras vai jogar. Mas a princípio o Palmeiras briga pelo título ainda assim, eu acho que o Palmeiras vai brigar pelo título. Aí a gente tem o Atlético Mineiro, né, em quinto colocado, né, ele... tá muito bem, tem elenco, tem tudo. Tá na Copa do Brasil, tá na Libertadores, mas tem elenco para ir levando todos esses campeonatos. Eu acho que vai brigar pelo título. Como eu já tinha falado, não mudei ainda, acho que o Atlético briga. E você tem ali um Fluminense em sexto lugar, né? O Fluminense não tem elenco, mas ele tem técnico, né? Então, mesmo ele não tendo elenco para levar um Brasileirão, eu acho que o Fluminense, como tem o Roger Machado, vai dar muito trabalho. Ele tá na Libertadores e tá na Copa do Brasil ainda. Então, é difícil, a gente não sabe o que vai acontecer depois, se ele ganhar esses títulos, ou se ele for eliminado, e focar no Brasileirão. Mas eu acho que o Fluminense vai brigar na parte de cima. Vai dar muito trabalho pros times, com certeza. O Fluminense acho que não vai brigar pelo título brasileiro, mas vai estar sempre ali... E pode até beliscar uma Libertadores. É que eu falei, porque se ele for campeão da Copa do Brasil, ele já tá na Libertadores. Então não faz muito sentido brigar por Libertadores. Então, mas ele vai estar ali, entre os 6 e 7, sempre nessa faixa. Bahia em sétimo lugar. O Bahia, repito o que eu já vinha dizendo, tá? O time, os 11 do Bahia é muito bom, tá? Mas já tá começando a pipocar time para buscar Gilberto, Juninho, Rodriguinho. Então eu não sei se ele vai manter esses jogadores. Se ele não manter, vai conseguir repor? Então, por mais que o Bahia tá bem, a gente tem que ver como vai estar o Bahia daqui 3 meses. Você entendeu? Outra coisa, eu tô falando, o Dado não é bom técnico para você buscar algo maior. Por exemplo, uma Libertadores. Então o Bahia, eu falei que ele ia brigar para não cair. Eu acho que o Bahia... Ele tem perigo de queda, gente. Não adianta eu falar outra coisa. Tem perigo sim, tá muito no início. O Internacional, quando caiu, as 10 primeiras rodadas ele brigou em cima. Depois ele começou a cair. Foi rebaixado. Então o perigo de queda do Bahia é iminente. Mas se contratar um técnico legal, não perder tantos jogadores, ou se perder, repor a altura, eu acho que briga no meio da tabela. Não vai ter problema com queda, mas desse jeito que tá aqui ainda não me convenceu não. Aí tem o Atlético Goianiense, né, que tá em 8º colocado. Tem um jogo a menos também, que eu não lembro quanto quem que é, mas eu acho que é contra o Flamengo também, ou o Grêmio, não lembro se é o Flamengo ou o Grêmio. Surpreendeu com os primeiros resultados, vencendo os Corinthians, vencendo o São Paulo, depois já empatou, agora já perdeu. Eu acho que o Barroca não é um técnico a longo prazo que produz algo. O Atlético Goianiense é um time limitado, né? Já tem alguns destaques também, assim como o Bahia, que já estão sendo sondados por outros clubes. Eu ainda acho que o risco de queda é iminente ainda. Eu acho que o Atlético vai brigar para não cair. E aí depois a gente tem o Santos, né? Também em 9º lugar, com 7 pontos. Como eu falei, obviamente o Diniz sabe que vai ser difícil, vai ser uma batalha atrás da outra. Qualquer ponto é importante para o Santos. Eu não vejo o Santos brigando para cair. Não vejo o Santos brigando para cair. Mas eu não consigo ver também ele brigando por uma Libertadores ainda. Eu acho que o Santos vai ficar no meio da tabela, tá? Pode surpreender brigando por uma Libertadores? Pode surpreender. Mas eu não consigo ver isso ainda. Você tem um Flamengo, né? O Flamengo em 10º lugar. Esse 10º lugar do Flamengo tem 6 pontos, mas ele só jogou 3 jogos, ele tem 2 jogos a menos, acho que um é contra o Grêmio, o outro Atlético Paranaense, se eu não me engano.
E é ruim, né, pro Flamengo estar em 10º. Mas aí o pessoal fala assim, mas se ele ganhar os dois, ele vira líder. Então, mas vai ganhar do Grêmio? Tem que ganhar, né? Ele perdeu pro Red Bull. Então não é tão simples ganhar assim. O Flamengo, eu acho que se o Rogério, ele tem Libertadores e Copa do Brasil ainda para disputar. Se ele cair na Libertadores, cair na Copa do Brasil, eu já não sei se ele fica. Se ele for muito bem no Brasileirão, muito bem, brigando na Libertadores, brigando pelo título, eu acho que o Rogério fica até o final do ano, mas eu acho que ele não fica pro ano que vem. Mas eu acho que o Rogério cai esse ano ainda. Ele não termina o ano no Flamengo. É uma coisa que eu tenho comigo. Aí depois a gente tem um Corinthians, né? O Corinthians em 11º com 5 pontos. O Silvinho fazendo o que ele pode. Mas o Corinthians é presa fácil, seja dentro ou fora de casa. É presa fácil. Hoje, um time que recebe o Corinthians dentro de casa e não ganha, tipo assim, é perder ponto. É perder ponto. Eu não vejo assim nenhum time que fala assim, pô, esse daqui o Corinthians é melhor que ele. Talvez América, Cuiabá, Chapecoense? Não, acho que ele tá no nível desses times. Qualquer ponto é importante pro Corinthians também, porque o risco de queda existe sim. Existe sim um risco de queda, né? A não ser que o Silvinho saia, chegue 2 ou 3 reforços de peso e entre um técnico muito top, que eu não acho que vai acontecer. Ceará. A expectativa em cima do Ceará era muito grande, né? E aí, o Ceará estando aqui em 12º, com apenas uma vitória e 2 derrotas, e mais 2 empates, tá balançando o Guto. Tá balançando o Guto. Eu já ouvi muita gente falando do Guto cair fora do Ceará. Mas eu acho que o Ceará tem um elenco legal, mas falta jogador, não sei. Eu não levo fé nesse Ceará. Ainda acho que ele briga eu já tinha falado que briga para não cair. Vai brigar para não cair. Internacional de Porto Alegre, né? O Internacional, ele chegou o Diego Aguirre agora, então é difícil a gente ter um prognóstico. A gente não sabe como esse time vai jogar. Eu acho o Inter tá ali na segunda prateleira dos grandes clubes, dos grandes times, perdão, grandes clubes ele tá na primeira. Grandes times, né? Elenco, tudo, ele está se reforçando. Eu acho que não está se reforçando tão bem, mas ele está procurando jogador, pelo menos. E chega um técnico agora, enfim. Eu acho que o Inter pode melhorar, deve melhorar, mas briga por Libertadores, não briga por título. Não vai brigar. Aí, mas tem ali, tá na Copa, ele tá na Libertadores, já caiu na Copa do Brasil. Não sei. Eu não levo muita fé nesse Inter ainda não. Muita gente fala demais. Eu acho que é um time legal, vai brigar pela Libertadores. Juventude. Como eu falei, qualquer ponto é importante, porque vai brigar para não cair, a não ser que pinte uma zebra aí de um grande clube que não jogue nada, sei lá. Eu acho que o Juventude já caiu, na verdade, né? Pra mim, o Juventude já caiu. Aí tem o Sport. O Sport, uma vitória só, 3 derrotas, um empate. Eu acho que o Humberto Louser deve cair em breve. Não vai dar para manter muito tempo. E aí o Sport vai ter que ser muito cirúrgico na sua escolha de técnico. Cirúrgico. Porque o time do Sport tá com salário atrasado. Os jogadores, por exemplo, do São Paulo que estão lá, querem voltar correndo pro São Paulo, porque eles não estão recebendo. Então o Sport está enxugando o elenco, porque ele não está conseguindo manter financeiramente aquele elenco que ele montou. Humberto Louser não deu liga. E aí precisa ver quem que o Sport vai contratar. Se de repente pegar um cara que encaixa o time, beleza, mas eu acho que briga lá embaixo. É um favoritaço para cair, favoritaço. Chapecoense, dá muita dó, não tem vitórias ainda no campeonato, tem 2 derrotas e 3 empates, né? Não tem elenco. O Jair Ventura também, dá pra ver que ele não vai conseguir, ele ainda não conseguiu e não vai conseguir extrair nada de espetacular desse time. A não ser que chegue 2 reforços aí pontuais, que você fala, legal, que eleve o patamar do time, ou chegue um técnico que encaixa o time também. Eu acho que a Chape já caiu. Sim. Estamos terminando, aí chegamos na zona de rebaixamento. Cuiabá, apenas 2 pontos, mas tem 2 jogos a menos, tá? Tem 2 empates e uma derrota, 2 jogos a menos. Um é contra o Grêmio, o outro eu acho que é com o Atlético Goianiense, eu não sei. Mas não anunciou técnico ainda, não anunciou seu técnico. Deve cair sim, gente. Eu acho que tá demorando muito. Já fez a besteira de mandar o Roberto Valentim embora. O Cuiabá vai cair. Porque assim, que técnico que vai vir extrair
você fala assim, esse técnico pode contratar que ele vai extrair muito do Cuiabá. Não tem. Pode se acertar, ganhou na loteria. Mas eu acho que já caiu. São Paulo. O campeonato não tá fácil. São Paulo tem muita dificuldade. Tá com dificuldade de desfalque com convocação, contusão. Aí vai ter os Covid da vida. Enfim, São Paulo vai ter dificuldade nesse campeonato. Sempre falei, não tem elenco. Eu acho que ele já perdeu tanto ponto que eu acho que ele vai pegar meio de tabela. Eu acho que ele fica entre os 10. Não sei se ele briga pela Libertadores, mas eu acho que ele briga pelos títulos que ele está disputando de Copa do Brasil e Libertadores. Mas o Brasileirão vai ser difícil para o São Paulo, vai ser muito difícil. Para finalizar, América de Minas, né? Um ponto apenas, mas chegou agora o Wagner Mancini. Não tenho expectativas que o Wagner Mancini vá transformar o América num postulante ao título. O América já perdeu muito tempo no campeonato. Eu acho que o América é candidatíssimo para cair. Candidatíssimo. E tem o Grêmio, o último colocado, o único time que ainda não pontuou, ele não empatou, ele só perdeu até agora. Tem 2 jogos a menos, um com o Cuiabá e um com o Flamengo. Thiago Nunes balançando, mas estão falando do Filipão voltar. Gente, bobagem, bobagem. Pra mim, se fosse pra voltar alguém, tinha que voltar o Renato Gaúcho. Mas o Grêmio tá na Copa do Brasil, né? O Grêmio, ele está no campeonato da Libertadores. Não, ele não está na Libertadores, na Sul-Americana, perdão, ele está na Sul-Americana e está bem. Eu acho que o Thiago Nunes, os 2 próximos jogos vão ser imprescindíveis para a decisão se ele cai ou não, né? Vamos ver aqui, vamos queimar a largada aqui, ó. Grêmio e Santos. Se o Grêmio perder pro Santos em casa, o Thiago Nunes cai. Não tem como manter, gente, não tem como. E aí, quem que o Grêmio vai trazer? Precisa acertar, não tem margem para erro nesse Brasileirão. Eu acho que o Grêmio vai ficar no meio da tabela junto com o São Paulo. Talvez entre os 10 ali. Talvez entre os 10. Mas é isso aí, pessoal. Eu tô tentando trazer o máximo de conteúdo. Tem gente falando, pô, Valdir, falta falar disso, falta falar daquilo. Eu tô com ideias de trazer pessoas para conversar comigo sobre futebol. Porque às vezes eu ficar falando aqui sozinho, tem temas que eu acho até legal, porque é a minha opinião. Mas tem outras que nem eu tenho certeza da minha opinião, sabe? Às vezes você tem uma opinião, mas você fala, pô, mas não sei se eu tô certo, mas eu tenho essa opinião. Mas tem outras que você fala assim, não, pô, eu acho que eu tô certo, né? Essas que eu não tenho tanta certeza, por exemplo, os casos do pessoal do Palmeiras aí que foi pego na balada. Eu não sei, eu não me sinto à vontade para falar sobre esse assunto. Mas se tivesse 2, 3 caras aqui comigo para conversar sobre futebol, eu adoraria debater. Um amigo meu, flamenguista, que acompanha, falou, pô, fala da saída do Gerson. Vai fazer falta? Não faz... Eu queria debater isso com vocês. Então eu estou buscando pessoas para gravar junto comigo. Se você tem interesse em gravar e está assistindo esse vídeo até o final, é porque você gosta do meu trabalho. Então entre em contato comigo que a gente quer fazer aí lives, fazer coisas para a gente poder debater futebol, beleza? A gente vai se ver nos próximos vídeos. Compartilhe, curta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Valeu!